Palavras de sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, ao qual o título é Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus caminhando por cima do mar. Aí começa uma história verdadeira de fé. Eu quero falar com você que se encontra desanimado, triste, dúvidas, sem esperança. Você que anda de cabeça baixa, decepcionado, às vezes alguém te ofendeu. É com você que eu quero falar hoje. Presta bem atenção, vamos na sabedoria, nesta palavra, com o Bispo Roberto. Jesus anda por cima do mar. Ali estava Jesus, como de costume, fazendo o que ele veio fazer na terra: levar multidões a adorar a Deus, o Todo-Poderoso. Jesus estava com uma grande multidão, como sempre, pregando para os paralíticos, os coxos, os mudos, pregando e curando o povo. Uma grande multidão. Quando de repente ele ordenou aos discípulos que fossem, e os discípulos entraram num barco e entraram no oceano. Jesus foi orar, subiu para orar sozinho, em terra. E os discípulos dentro de um barco,
no meio do mar. Ali estavam os discípulos sozinhos no barco. Quando era mais tarde, Jesus já tinha orado bastante, conversado com seu Pai, o Deus que o enviou, o Criador, o Todo-Poderoso. E agora vai Jesus ao encontro dos seus discípulos. A quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Está em Mateus 14, versículo 25. E dirigiu-se Jesus por cima do mar, indo ao encontro dos discípulos. Uma coisa me chama a atenção nessa palavra. Você já percebeu que Jesus, ele sempre acha os seus. Eu vou te contar algumas passagens para você observar. Ninguém se perde de Jesus Cristo. Ele sabe onde estão todas as almas. Repara comigo. Jesus foi ao encontro de uma mulher chamada Mulher de Samaria, no poço de Jacó. Sentou ali, deixou os discípulos sozinhos. Comprar comida na cidade. E ele sentou no poço, pois ele já sabia que ali chegaria a mulher de Samaria, a samaritana, a qual Jesus fez uma grande obra, quebrando a muralha de desentendimento entre judeus e samaritanos. Em uma outra vez também, depois da crucificação, os discípulos estavam na beira do mar. Pedro e os outros discípulos reunidos ali, triste, após a crucificação. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Ele sempre sabe aonde estão os seus. E os discípulos já estavam cansados ali, jogando a rede, não pegava peixe algum. Até que vem um homem andando na beira da água. E dá um grito: tem peixe? E eles gritaram lá de dentro do barco, no mar: não. Aí Jesus falou: lança a rede do lado direito. E eles pegaram 153 grandes peixes. E já era de manhã, pois eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas olha, Jesus foi até a mulher de Samaria. Jesus foi até os discípulos quando estavam pescando. Na terceira vez que aparecem os discípulos após a crucificação, e os achou. E mais uma vez
Jesus também vai à casa de Zaqueu. E antes que Zaqueu visse, de longe, Jesus vinha em direção, e Zaqueu se encontrava em cima de uma figueira brava. E Jesus gritou de longe: Zaqueu, desça, eu preciso me ausentar-se na sua casa. Eu preciso entrar na tua casa, Zaqueu. Antes mesmo de tudo, Ele já sabe quem é você. A palavra diz: sou eu que te chamo pelo teu nome. Zaqueu, no meio de uma árvore, de longe ele grita: Zaqueu, desça, pois hoje eu estarei em tua casa. Ele sabe de tudo. Ele sabe quem é você. Ele sabe onde você está. Você pode estar num grande oceano. Ele sabe onde estão todos os peixes, todas as baleias. Ele sabe onde está o seu barco. Ele sabe onde está a sua casa. A mulher de Samaria também, Ele mostrou para ela que ela não tinha marido, pois o marido que habitava com ela não era seu. Conhece a vida de todos, sabe de tudo, e sabe onde estão todos os seus. E a palavra diz: quando eu chamo as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Às vezes você está preocupado, querendo que Jesus venha na hora mudar o comportamento de uma pessoa. Lembra, tudo é no tempo de Deus. Existiu um homem que Jesus falou: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Dizia também: eu vi Abraão, o nascimento de Abraão. E assim eu te pergunto. E perguntaram para ele: pois como pode tu ser mais moço do que ele e ter visto o nascimento dele? Jesus é a sabedoria que já existia antes que o mundo existisse. Assim diz o Senhor: eu sou. Sabe de tudo, conhece o seu sofrimento, conhece as suas lágrimas, conhece a sua tristeza, a sua dor, e o principal, Ele sabe onde você se encontra agora e como você está. E eu te digo, hoje, toma posse dessa palavra, porque Ele está indo de encontro a você. Sou eu que bato em tua porta. Se abrir, eu entrarei e ceiarei contigo. O que me chama mais a atenção, todas as respostas perfeitas, com entendimento, com sabedoria,
com a certeza de saber tudo, e o Verbo se fez carne. É a verdade. O Verbo se fez carne. O Filho de Deus pregando a sua própria palavra, ensinando os homens. Sabedoria de Deus. Nós vimos que antes de Jesus vir, no livro de Isaías, já comentava da vinda do Messias, que a virgem daria luz a um filho, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. E assim é que ele está salvando o povo dos seus pecados, com esse destino traçado por Deus, com esse destino escrito por Deus. Jesus certamente é o livro da vida, é o que escreve o destino, o Filho de Deus Altíssimo, que tem a chave da vida, a chave da morte. Jesus é o livro da vida. Por isto a palavra diz que Ele é vida e vida com abundância. Eu sou a vida. Jesus, a vida eterna. O seu destino, tudo que está escrito na Bíblia, Ele já veio certamente com a história escrita, onde Ele tinha que passar, com quem Ele tinha que lidar, pois até mesmo um dos seus discípulos, Ele já dizia: não foi eu que vos escolhi, porque entro no meio de vós há um que é um demônio. E era Judas. Um há de me trair. E ele dizia: qual há de me trair? Aquele que mete a mão no meu prato. Ele quis dizer, aquele que come comigo, que anda comigo, que está perto de mim. Tremendo. Um destino escrito. O livro da vida. Um homem destinado a salvar o planeta Terra. Um homem que sabe onde você está, quem é você. Um homem que sabe de todas as coisas. Um homem perfeito, Filho de Deus. E tem pessoas que ainda não acreditam em Deus. Olha a perfeição de Deus. Tudo Ele sabe, tudo Ele fez, e conhece os seus, e diz: sou eu que te chamo pelo teu nome. Conhece o nome de todo mundo, não se engana em nenhuma das suas orações. Pode ter 1 milhão de pessoas orando, e Ele conhece todas as orações. Lembra de Salomão? Havia muitas pessoas orando, mas a oração de Salomão era diferente. A oração de Salomão era pedindo a Deus sabedoria para levar um povo tão grande para Deus. E os outros jovens pediam carruagem de ouro, cavalos, comando, dinheiro e riqueza. E Deus ouviu a oração de Salomão, diferente de todas as outras orações, pedindo sabedoria para levar o povo tão grande. Essa oração de Salomão é a que eu peço hoje.
é a que eu te convido para pedir hoje. Não peça riqueza, não peça dinheiro, porque no tempo certo, se você estiver precisando, Ele vai te dar. Mas peça a Deus sabedoria em estar na sua presença, sabedoria para não falhar com Ele, sabedoria para ajudar o povo de Deus, sabedoria para governar a casa de Deus. Olha, é tão bom ler a Bíblia e entendê-la, ter o espírito da sabedoria divina que habita dentro dos homens, para aqueles que Deus escolheu para dar o discernimento na palavra, aqueles que nasceram para pregar a palavra de Deus e ensinar o povo para ter uma direção. Que coisa mais linda! Ele sabe de tudo. Ele sabe onde estão todas as coisas. Lá no meio do mar, dentro do oceano, quando os marujos jogaram o profeta Jonas na água, Ele destinou uma baleia para engolir o profeta Jonas. E depois de 3 dias e 3 noites, ele voltou com essa baleia na beira da praia, e a baleia vomitou o profeta Jonas. Tem o poder sobre os peixes. Sabe onde estão todos eles? Ele, na crucificação, antes mesmo que acontecesse, ele já sabia que o galo ia cantar para Pedro 3 vezes. E 3 vezes o galo cantou para Pedro. Ele faz o galo cantar. Ele faz destino. Ele faz com que as coisas aconteçam do mesmo jeito que Ele escreveu. Ele tem um poder. Ele tem autoridade. Existiu um centurião de Cafarnaum. O centurião dizia com Jesus: rogando-lhe, em casa eu tenho um criado e está paralítico e violentamente atormentado. Jesus o respondeu: calma, eu vou até a tua casa. E de repente, o centurião vira até Jesus e fala: olha, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Certamente era um pecador, porque ele via com Jesus um homem santíssimo, e ele não era crente. E olhando para Jesus com respeito, disse: homem, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Pois dizia com respeito a Jesus Cristo.
dando honra para Ele. Mas se ao menos com a tua palavra, se tu disser que ele seja curado, eu creio que ele será curado. E Jesus falou: vai. Ao chegar lá já vai vê-lo curado. Você vê que Jesus ordena e as coisas acontecem. As curas hoje, em nome de Jesus Cristo, e as pessoas se curam. A autoridade que tem Jesus Cristo nessa terra. Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, está honrando profundamente Jesus Cristo nessa terra. A mão de Deus está sobre a sua vida, meu amigo. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Deus é perfeito. O seu comando é perfeito. A sua palavra é verdade. E por que tu temes? Se Ele te conhece, se Ele sabe onde você está, Ele é Deus. Ele é ligado ao Pai. Eu e o Pai somos um. O Espírito de Deus certamente estava dentro de Jesus Cristo. Esse é o meu Filho amado, que o meu Espírito se compraz. Uma voz dizia do céu, no dia do seu batismo, dizia em todo o povo, uma voz do próprio Pai, confirmando: esse é o meu Filho, que o meu Espírito se compraz. Tudo o que eu quero te mostrar nessa palavra, Jesus anda por cima do mar. Sempre Ele vai até os seus. Estavam agora os discípulos no meio do mar. Agora você olha para o mar. Olha a grandeza do oceano. À noite, no escuro, quando de repente vem em direção ao barco uma pessoa caminhando por cima das águas, e os discípulos se assustaram muito. É um fantasma. Certamente você vê alguém voando. Se você vê alguém andando por cima da água, você vai achar que é um fantasma. Pois ninguém vê nos dias de hoje, a menos que seja nos filmes de mentira, ficção, Superman, homens voando. Somente Jesus Cristo. Não existe Superman que pode salvar você, meu amigo.
Existe o Super Jesus Nazareno, Filho de Deus Altíssimo. O Super-Homem é uma lenda. E Jesus Cristo é uma realidade. Jesus é real. Jesus Nazareno não é uma ficção, não é uma história de criação de homens, não é um conto. Jesus Nazareno, Ele sabe onde você está. Ele sabe onde estão os seus. Jesus Nazareno sabia em qual ponto no mar se encontravam os seus discípulos. Ele sabe onde está você. Você pode estar triste, chorando. Às vezes você não vai vê-lo, mas vai ver que Ele vai enviar alguém para te socorrer. Porque Ele habita dentro do homem. Ele vai até você dentro do corpo do homem. Porque vós sereis templo do Espírito Santo, vosso corpo. Ele tem o poder de chegar até você, usando o homem. Ele tem o poder de te dar uma palavra de conforto, usando a boca do homem. Às vezes Jesus está tão pertinho de você, usando alguém, e você não está enxergando, você não quer dar ouvidos. Hoje Ele é um Espírito, e se encontra em todos os lugares, e habita dentro do homem, e pode estar aí do seu lado, nesse momento, te dando uma palavra de conforto, para você marchar. E você está olhando para o homem, e não está olhando para aquele que está dentro do homem, e que tem um poder. Jesus invisível, Jesus dos crentes. Os seus discípulos, vendo aquele homem andando por cima da água no escuro, tomaram um grande susto, pois no meio do mar, do oceano tão grande, isso eles não esperavam de Jesus. Eles estavam no meio do mar, no meio do oceano. Quando de repente o mestre, andando em direção do barco, os seus discípulos assustados gritaram: Mestre, é o Senhor. E ele, indo de longe, respondeu: Sim, sou eu, homens. E ainda antes dele chegar até o barco, em uma certa distância, eles ficaram maravilhados,
vendo Jesus andando por cima do mar. Pedro era o discípulo que Jesus mais o amava. O seu braço direito Pedro ficou-se maravilhoso, ficou maravilhado vendo aquilo, um homem andando por cima da água. Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. E Pedro logo gritou: Mestre, deixe-me ter contigo, permita-me que eu também ande sobre as águas. Tanto eu quero te dizer agora, observando essa palavra, que tanto ele anda, como ele deixa andar quem ele quer. Eu quero te mostrar agora que Jesus não é arrogante, não era orgulhoso, não era exaltado. Eu quero te mostrar agora que Jesus era humilde, com todo o seu poder. Ele veio para dividir para com os seus. Hoje pessoas se encontram expulsando os demônios, falando em línguas, curando, no nome de Jesus Cristo. Tudo o que ele veio fazer foi ensinar os homens a dividir o seu poder com os seus homens, os filhos de Deus, para fazer o bem sobre essa terra. Jesus veio nos ensinar. Jesus veio nos mostrar o caminho. Jesus não era exaltado. Tudo que você sabe, ensina para alguém. Dedica o seu tempo ensinando alguém. Porque Jesus veio dividir toda a sua grandeza, o seu poder, para que hoje, em nome de Jesus, aconteçam os milagres, as curas. E Pedro pediu para que também andasse sobre as águas, para que ele fosse até Jesus andando por cima das águas. E ele falou: venha, Pedro. Você vai acabar de descobrir agora. Aqui, nós que cremos em Jesus, somos movidos. Da onde vem a salvação? Nós crentes somos movidos a quê? Você vai saber agora. Venha, Pedro. E Pedro desceu do barco e colocou os 2 pés sobre as águas. E começa agora a caminhar sobre as águas, como uma criancinha. Todos se maravilhavam, os discípulos também se maravilhavam. Era como uma criancinha aprendendo a andar os primeiros passos. A alegria do pai e da mãe vendo o seu filhinho dar os primeiros passos. Assim foi a alegria naquele momento. Pedro caminhando sobre as águas. Deus está te chamando hoje. Venha, caminha, ande
marcha! Deus está te chamando. Não só Pedro, mas venha você, Maria, venha você, João, venha você, André, venha você, José, venha você, Tiago, venha você, João, venha você, Samuel, venha você andar hoje sobre as águas. Deus está te chamando hoje. Venha andar sobre as águas. Jesus está te chamando. Venha. Você vai descobrir em que nós crentes somos movidos agora. É nesse momento que você se encontra caminhando sobre as águas. Agora, você vai descobrir quem é você e a que você é movido. Agora que você está sobre as águas, de um lado se encontra o barco, e do outro lado se encontra Jesus Nazareno, o Filho de Deus Altíssimo. Quem é você, meu amigo? Nós vamos saber a que nós somos movidos agora. Nós vamos saber quem somos nós diante de Jesus. Você que está agora sobre as águas, você que se encontra no mar de rosas, você que se encontra agora sorrindo, pisando sobre a água, Jesus está te mostrando agora quem somos nós. Naquele momento, quando Pedro se encontrava no meio do caminho, entre o barco e entre Jesus, metade do caminho, e Jesus fala, certamente na sua mente: vai saber agora quem é você. Vai saber quem é você. Jesus, nos seus pensamentos agora, começa a fazer o vento soprar, e o vento começa a soprar, e de repente, relâmpagos,
o mar começa a balançar, tempestade, relâmpagos e raios. Pedro estava entre o barco e Jesus Cristo, e começa o vento soprando mais forte, e estava à noite, e começa a vir relâmpagos, tempestade, e as ondas começam a balançar. E Pedro, naquele momento, começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para as ondas agitadas, começa a olhar para o céu, e começa a ver o tempo fechado e relampeando. E Pedro olha para trás, o barco estava distante, e ele olha para frente, Jesus estava em outra distância, e ele começa a temer as tempestades, os relâmpagos e as ondas, e Pedro começa a afundar. Você acaba de descobrir palavras de sabedoria. Você acaba de descobrir que nós somos movidos pela fé. Assim como Jesus disse: aceite as minhas tribulações, porque entre as bênçãos e entre as dificuldades existe a fé. Nós somos movidos pela fé. Acreditar em Jesus Cristo. Assim como a Bíblia diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. É na hora da dificuldade, na hora da tribulação, que você tem que crer: quem te chamou foi Jesus. E quando Jesus está no controle, mal nenhum pode acontecer, a menos que você desfaleça no meio do caminho, que você perca a sua fé, a menos que você perca a sua crença, crê em Jesus Cristo, a menos que você deixe o diabo te enganar. Pode ser Satanás que está tentando te enganar, o diabo pode estar tentando te desfalecer, porque não se esqueça, quando Jesus te chamou, foi Ele que te chamou, Ele que está com braços abertos. Assim diz o Senhor: sou eu que te chamo pelo teu nome. Assim como Ele disse: venha Pedro, confia em Jesus Cristo. Se você parar para olhar para os problemas, que significam as tempestades, as dificuldades, que são os relâmpagos, as tribulações, que são as ondas, o mar balançando, você vai perder a sua fé em Jesus Cristo. E vai acontecer com você o que aconteceu com Pedro. Você vai começar a afundar. Afundando, mas ainda vai sobrar a sua boca para gritar bem assim: Jesus,
Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim e venha me salvar. E mesmo assim, com a sua grandeza e a sua misericórdia, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo quando você estiver afundando, Ele vai vir te salvar, porque Ele é a misericórdia. Diante das suas dificuldades, assim diz o Senhor: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Assim como o profeta Jonas clamou dentro do ventre da baleia, clama a Jesus Cristo. Se você esteve bem, estava alegre, se você estava sorrindo diante de bênçãos e você agora se encontra afundando, Jesus está com as mãos estendendo para te dar você do fundo do poço. Ele hoje estica as mãos para você e diz: vem, filho meu, sou eu que te tomo pela destra da minha mão. Você é como a menina dos meus olhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Na hora da sua tribulação, vem buscar o Jesus dos crentes. Lá a salvação. Ele te ama. Mesmo quando você foi como Jó, tinha tudo do bem, do melhor, comia do melhor, era rico, e se encontra agora naufragando. Mas no final de Jó, a misericórdia de Deus abençoou Jó 3 vezes mais, porque Ele é Deus. Lembra, hoje eu te chamo de Noé. Seja como Noé, meu amigo. Seja forte, seja varão corajoso. A porta que Deus selou, ninguém abre. Deus está selando hoje a tua vida. Por isso que eu te chamo hoje de Noé. Olha, existia um barco chamado Titanic, um barco feito pelas mãos dos homens, com solda, com parafuso, com chapas de aço, com material e equipamento de primeira. Mas depois de pronto, o homem blasfemou contra Deus e disse: nem Deus afunda esse barco chamado Titanic. Eu quero te dizer, hoje, que o barco de Noé era de madeira e Titanic era de aço. Deus afundou Titanic para o homem não duvidar do poder de Deus. Titanic era de aço e afundou. E a arca de Noé era de betume, de madeira, e ela ficou sobre as águas, e não entrou água nenhuma dentro. Porque quando Deus está no controle, quando você confia em Deus, você não afunda,
você não vai afundar, porque Deus hoje está segurando na sua mão. Não temas a Deus. Se Ele te chamou, acredita. Deus é fiel para com você. Não temas com a sua palavra. Se Jesus está te chamando, não temas. Quem está te chamando é Deus. Quem está te chamando hoje, braços abertos, é Jesus. E você só vai afundar se você houver dúvida no seu coração. Nunca você duvide. Quem te prometeu foi Deus. Quem te prometeu foi o Deus de Israel. O Deus de Israel, Ele nunca falhou. Ele precisa de você. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Jesus Nazareno, está falando contigo. Não olha para as dificuldades, não olha para os problemas, não olhe para as tribulações, olhe apenas para o seu chamado. Ele te ama. E a pastora vai cantar essa música especial para você, para que tu saibas que Ele é Deus na tua vida. Jesus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Não temerei mal algum, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não temas, Deus é contigo. Me afogar, mas então eu clamei, Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao
filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza.